E aí, lindos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam dentro de casa. Nada de sair na época de coronavírus, tá bom? Hoje eu vou dar uma explicação sobre a questão de história, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo de história. A gente vai falar sobre esse período de transição, logo assim que a família real chegou no Rio de Janeiro. Quando a família real chega ao Rio de Janeiro, acontecem várias mudanças no Rio de Janeiro. Vocês lembram que o Rio de Janeiro era uma cidade pequena, que tinha aproximadamente 60 mil habitantes, que essa cidade recebeu de 10, na verdade, a 15 mil pessoas da comitiva real. Muita gente. Não tinha hospedaria, não tinha hospitais, não tinha escolas. Então, durante esse período, a primeira coisa que teve que ser resolvida, onde que iam ficar abrigadas as pessoas da corte, da comitiva real. Essas pessoas, elas ficaram abrigadas nas casas das pessoas mais ricas, nas melhores casas. As pessoas que trabalhavam para essa corte iam nas casas das pessoas, escolhiam as melhores casas e eles faziam da seguinte forma: eles pintavam um PR de príncipe regente, que na época era o Dom João, e diziam: essa casa agora pertence ao príncipe, não é mais sua. E aí tinha que abrigar a família, né? A família real, a comitiva real, todas aquelas de 10 a 15 mil pessoas. Gente pra caramba pra acomodar. As pessoas não estavam muito felizes com isso, não. Lógico, os ricos perderam suas casas, tiveram que ser desalojadas, então o negócio ficou meio esquisito no Rio de Janeiro. Muitas coisas começaram a ser feitas para melhorar a cidade, para que ela se parecesse mais com os centros europeus. Foram construídas escolas, uma universidade, uma biblioteca real foi instalada na cidade, trouxeram vários livros de fora. Foi construído um Banco do Brasil, que existe o Banco do Brasil até hoje. O primeiro Banco do Brasil foi criado nessa época, né, em 1822. E aí, gente, o que mais que aconteceu? Voltando, gente, isso em 1808, não 1822. O que acontece? Essas inovações, né, foram sendo feitas, calçaram ruas, iluminaram as ruas que não tinham iluminação, não com luz elétrica, que não existia ainda, mas criaram postos a querosene, essas coisas. Criaram escolas, banco, imprensa, né, teatro, várias coisas para melhorar a cidade. E empregaram as 15 mil pessoas que vieram com a comitiva real, arranjando um emprego e tendo que pagar um salário. Como é que eles iam pagar tudo isso? Como sempre, aumenta imposto e ferra a população. Até hoje é assim. Então, naquela época também era. Já aumentavam os impostos e o povo que se ferrasse. Então, aumentaram os impostos. Os fazendeiros, grandes proprietários de terra, que até aquele momento quem mandava aqui eram eles, não estavam felizes com a situação, não. Ficaram meio chateados. E aí, foram muitos gastos. E aí, lembra que eu falei que teve a abertura dos portos, que foi o seguinte: até então o Brasil era colônia e não podia vender diretamente para ninguém. O Brasil só podia enviar os seus produtos para Portugal. Quando a família real veio para o Brasil, ele abriu os portos brasileiros e o Brasil pôde passar a vender diretamente para a Inglaterra, para outros países. Na verdade, era a Inglaterra mesmo, gente, porque o parceiro comercial do Brasil naquela época era a Inglaterra. Então, eles passaram a vender diretamente para a Inglaterra.
o valor, né, começou a ficar para o Brasil, porque a família real estava aqui, então eles começaram a pagar os impostos, né, e a pagar todas essas coisas, essas pessoas da família real que estavam aqui, a comitiva toda, todos os empregados com os valores que eram obtidos também com a abertura dos portos, com esse comércio que começou a existir aqui no Brasil. E aí, o rei, né, o príncipe regente, que era o Dom João, que ele ainda era príncipe regente, ele resolveu transformar o Brasil não mais em colônia, passou a ser um Reino Unido. Reino Unido a quem? A Portugal e Algarves, certo? Ele era um Reino Unido a Portugal. Era o Reino de Portugal e Algarves e o Reino do Brasil, juntos um só, certo? Isso permitiu que o Brasil tivesse mais abertura para poder vender. Outra coisa importante, o Brasil, ele começou a ter, assim, muitas pessoas insatisfeitas com o Dom João, que não estavam felizes com o aumento de impostos, com os ricos, com a questão de terem perdido suas residências. Então o negócio ficou bem confuso naquela época. Dom João gostou do Brasil. Ele gostou muito de morar aqui no Brasil. Ele achou o Brasil maravilhoso, o clima maravilhoso. E aí acabou a guerra em 1818, né? Acabou antes em 1815, Napoleão foi derrotado lá na Rússia, né? Então, ele perdeu a guerra. E o que aconteceu com as tropas que estavam em Portugal? Essas tropas saíram de Portugal. Então, Portugal ficou sem tropas francesas e tivemos uma questão muito boa para Portugal, mas por outro lado nem tanto. Os portugueses que tinham ficado abandonados por Dom João não estavam nada felizes com a família real. Queriam que Dom João voltasse para Portugal para poder assumir o trono, né? Porque eles tinham que assumir aquele trono e resolver a situação de Portugal, que estava na miséria, que estava mal mesmo. E aí aconteceu o quê? Eles começaram a pressionar para que Dom João voltasse. Dom João resolveu voltar a Portugal. Antes dele ir, ele ainda falou assim para o filho: bom, meu filho, se o Brasil tiver que se tornar independente, que seja por suas mãos, né? Porque você vai ser obediente a mim, certo? Em 1818, Dona Maria, a Louca, como a gente sabe que ela é conhecida, ela faleceu. Ela morreu e aí o Dom João tornou-se o rei de Portugal de fato, certo? Então é isso, gente. O conteúdo é esse, as atividades vão ser postadas no grupo, tá bom? Beijo!